Oi, galerinha, tudo bom? Então, nós vamos corrigir as atividades da semana passada, que a gente passou. Essa semana nós vamos ter aula ao vivo, porém a gente precisa estar corrigindo as atividades que passaram, ok? Então, nós vamos agora começar a corrigir as atividades. Bora lá? A primeira pergunta é: o que é a geografia crítica? Bem, a gente já comentou um pouco sobre os pensamentos geográficos, ou seja, as correntes de pensamento geográfico, né? A gente falou sobre determinismo, possibilismo, a geografia quantitativa, né? É aquela geografia baseada em dados matemáticos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geografia crítica e algumas outras linhas de pensamento. Vamos falar até um pouquinho mais também sobre a quantitativa, tá? A geografia crítica, ou simplesmente geocrítica, a geografia crítica ou também conhecida como geocrítica. Essa geografia nasce em meados da década de 70, inicialmente na França, e posteriormente ela se expande pela Espanha, Itália, Brasil, México, Alemanha, Suíça e por inúmeros outros países. Né? Então, a geografia crítica, galerinha, é como o próprio nome diz, é uma geografia que vem trazer uma crítica a todo o pensamento geográfico que estava sendo posto até o presente momento. Então, ela faz uma crítica, uma renovação para a visão e para a forma com que a geografia é trabalhada, ok? Por criticidade, entende uma leitura do real, ou seja, eu tenho que ler o que realmente acontece nesse espaço geográfico, todos os fatores que acontecem nesse espaço geográfico, que não omitisse as suas tensões e contradições. Então, olha só, eu quero estudar o espaço geográfico, mas sem omitir todas as suas tensões e contradições, certo? Então, no espaço geográfico, eu tenho os fenômenos físicos, mas eu também tenho os fenômenos sociais. E até o momento, a geografia ela faz o estudo do espaço de uma forma muito neutra, né? Sem ter relações com as questões de dominação do território, com as influências que os fatores físicos trazem tanto para a sociedade como a sociedade para os fatores físicos. Então, até o momento, a geografia ela simplesmente explica os fenômenos, mas não coloca a carga social dentro desses fenômenos, certo? E por engajamento, se pensa numa geografia não mais neutra. Então, eu não quero mais uma geografia neutra. Eu quero uma geografia que vê os fenômenos, as questões sociais, as questões que acontecem, as consequências das ações humanas no meio ambiente, as consequências que o meio ambiente traz para a vida humana, certo? Uma geografia comprometida com justiça social, certo? E aí vem questões relacionadas ao movimento dos sem terras, a questões de desigualdades sociais, são relacionadas dentro dessa geografia crítica, em busca de o quê? De justiça social. Então, nesse espaço geográfico, o que é o espaço geográfico? O espaço transformado pelo ser humano. Existe uma sociedade, e essa sociedade quer o quê? Justiça. Com a correção das desigualdades socioeconômicas e disparidades regionais. Então, essa geografia crítica busca o quê? Uma correção das desigualdades sociais. Ela não é mais aquela geografia descritiva do espaço físico, né? Eu tenho o território brasileiro dividido em tantas regiões, tantos estados, eu tenho que decorar esses estados. Não, é uma geografia agora que fala das questões sociais também. Estão relacionadas, porque o homem transforma o espaço de acordo com as suas necessidades. E dentro desse espaço existe o quê? Existe a injustiça social. Olha só, a geografia crítica, deixa eu pegar minha caneta aqui. A geografia crítica é a corrente que propõe romper com a ideia de neutralidade, como a gente já falou, neutralidade científica, para fazer da geografia agora uma ciência apta a elaborar uma crítica radical à sociedade. Que sociedade é essa? A sociedade capitalista no qual nós estamos inseridos. Essa sociedade capitalista, galera, é uma sociedade que traz desigualdades, né? Que traz o dinheiro nas mãos de muitos dos donos, vamos dizer assim, dos modos de produção, e tem aqueles trabalhadores,
né, que muitas vezes estão numa classe inferior. Nós temos os donos de modo de produção num topo, né, e os trabalhadores numa classe inferior, o que traz o quê? Desigualdades. Então, essa geografia ela quer fazer uma análise dessa sociedade capitalista. E essa sociedade capitalista, galera, ela tem indústrias, ela tem poluição, ela tem transformação do espaço geográfico, instalação de indústrias, desmatamentos, né, para poder instalar essas indústrias. Então, existe toda uma relação entre a sociedade capitalista, que quer ganhar, e as transformações que essa sociedade traz para o espaço físico e as transformações que essa sociedade também leva, né, para a população que está inserida ali nesse contexto. Então, a geografia agora, ela não é apenas descritiva, tá? Mas ela fala das relações do espaço e da apropriação do homem dessa natureza. Então, o espaço e das formas de apropriação do homem com a natureza, tá certo? Então, essa é a geografia crítica. Uma geografia que não, vamos dizer assim, a grosso modo, dizendo só para vocês tentarem entender melhor, é uma geografia que engole tudo, né? Que dizem assim, pronto e acabou. Não, eu quero porquê disso, eu vou pesquisar, eu quero entender essa sociedade, eu quero entender o porquê dessas relações, né? Eu quero mostrar para as pessoas as transformações que essa sociedade capitalista está trazendo, tanto para o meio ambiente como para a população. Tá bom? Vamos para a próxima? Ah, tá. Temos mais um pouquinho aqui, ó. A produção geográfica até então dizia-se, embora admitindo exceções, né, de alguns pensadores, sempre que tivesse uma pretensão à neutralidade e costumava deixar de lado os problemas sociais. Então, a geografia antiga deixava de lado o quê? A tradicional, os problemas sociais. E até mesmo os ambientais, como poluição, desmatamento, perda da biodiversidade, alegando, galera, que isso não era uma questão geográfica. Mas a partir do momento que eu transformo esse espaço geográfico, isso é uma questão geográfica, porque eu estou transformando esse espaço, não é? A geografia crítica sempre insistiu na renovação também da geografia escolar. Aquela geografia que você tem que decorar, né? Tantos estados brasileiros, qual o nome de todos os estados brasileiros, qual o nome de todos os países do mundo, né? Então, na crítica à escola e à geografia tradicionais, na necessidade de um novo ensino. Então, eles buscam o quê? Um novo ensino voltado para desenvolver no educando, você, aluno, a criticidade. Não é criticidade criticar o colega, não, cara. É criticidade de você olhar o mundo que te cerca e querer entender esse mundo, querer entender as relações entre a poluição e as ações humanas. A inteligência no sentido amplo do termo. Ou seja, a criticidade é aguçar em você, educando, o quê? A capacidade de inteligência, de percepção do mundo que você vive e que te cerca, ao invés de mera capacidade de memorização, certo? E no final das contas, o senso de cidadania plena. Então, se você conhece o mundo que te cerca, se você tem uma criticidade sobre os fenômenos que acontecem no mundo hoje, você simplesmente não é aquele receptor de notícias e pronto, estão me trazendo várias notícias e eu estou engolindo elas. Não, mas eu vejo as notícias e eu quero entender o porquê dessas notícias, certo? Isso é um aluno crítico, isso é que a geografia quer, né? Para o aluno, para o educando hoje, o quê? Um aluno que tem a criticidade, que pensa, que investiga, que é curioso, que quer entender o mundo em que ele vive e que não simplesmente vai recebendo notícias e engolindo essas notícias sem querer digeri-las, podemos assim dizer, né? Sem querer entender realmente o porquê desses fatos. Então, essa é a geografia crítica. Bora. A próxima pergunta. O que foi a geografia crítica no Brasil? Então, a gente viu lá no começo que a geografia crítica ela se expandiu pelo mundo todo, né? Começa ali na França, Alemanha, Itália, e no Brasil ela foi muito forte, certo? Ela teve uma força muito grande aqui no Brasil, principalmente pela presença de alguns importantes geógrafos que nós vamos estar vendo aqui. Olha só. O seu aparecimento ocorreu no segundo lustro
Lustro, galera, é uma medida de tempo, certo? Que é de 5 em 5 anos. Então, a partir de 1910, vamos dizer, na década de 70, né? O segundo lustro da década de 70. Nessa época, então 70, 75, por aí, na segunda metade aí. Depois vocês pesquisam aí e me contam como que é essa questão dessa década, tá bom? Também fiquei um pouco confusa. Nessa época, a geografia crítica iniciou sua influência no âmbito universitário e teve decisiva participação nas disputas verificadas na Associação dos Geógrafos Brasileiros. Então, galera, esse pensamento da geografia crítica, ele tem o seu princípio, né, dentro das universidades, né, é onde que é, vamos dizer assim, formulado, né, as ciências, o pensamento científico, que a partir daí ele vem para o ensino, né, dentro das escolas. Então, dentro das academias, vamos dizer assim, das universidades, esse pensamento começa a ser formulado, começa a ser trabalhado. Podemos afirmar que o Encontro Nacional de Geógrafos Brasileiros, realizado em Fortaleza, olha só, o Encontro dos Geógrafos, em 1978, demarcou o início da geografia crítica a nível nacional. Então, esse encontro dos geógrafos brasileiros lá em Fortaleza, 1978, sendo o encontro seguinte, o de 1980, no Rio de Janeiro, a vitória dessa corrente frente às tendências existentes. Então, essa corrente ganha o quê? Uma grande força frente às correntes tradicionais e as que já existiam, frente à questão da quantitativa também, tá bom? Com o estabelecimento, deixa eu apagar aqui, com o estabelecimento da abertura política brasileira a partir da década de 70, deve-se entender aqui que a gente está vivendo o finalzinho da ditadura militar, tá? Então, com o estabelecimento da abertura política, uma redemocratização do país, começa a vir influências marxistas, certo? Tornando-se um verdadeiro ponto de referência na geografia. Tornando-se aí, então, essas teorias marxistas um importante ponto, certo, para a formulação dessa geografia, para ajudar a compreender o que se passa e o que se passou. Um outro fator importante para compreendermos o vigor da geografia crítica, à época, foi a volta do exílio de um cara muito importante, o professor Milton Santos. A volta desse cara, gente, ele estava exilado na época da ditadura militar, um importante professor, na época do seu exílio, ele foi, como se diz, dar aula em universidades no estrangeiro, e ele volta bem a par dessa nova geografia e traz novas ideias para serem colocadas aqui também no território brasileiro. Então, ele vem trazendo a sua obra principal por uma geografia nova, ou seja, uma geografia com cara nova. Combinado ao seu estilo carismático, ele era um cara muito carismático. Gente, ele era um homem negro, veio de uma família pobre, certo? Estudou, fez parte dos altos escalões do governo brasileiro. Era um cara extremamente carismático e extremamente inteligente. Teve um documentário que eu vi dele que ele comentou, fez um comentário assim, eu era negro e intelectual, então vamos dizer assim, eu era uma afronta para muitos naquele período, porque além de ser negro, ele era intelectual, ele era inteligente, ele era um cara muito interessante e ele conquistava as pessoas, e ele foi muito importante para a formulação da geografia no território brasileiro. Continuando aqui, atraiu para si a atenção da comunidade acadêmica. Milton Santos, então, aqui no território brasileiro, ele atrai a atenção da comunidade acadêmica e traz para si novos adeptos a essa corrente de pensamento, de tal modo que mesmo aqueles que não somaram com o movimento reconheceram a sua importância. Mesmo aqueles que não quiseram participar desse movimento reconheceram a sua grande importância em função da estatura intelectual desse professor. Olha só como é bom você cuidar do seu nome, vamos assim dizer, né? Você ser uma pessoa respeitada diante da sociedade,
Porque a partir do momento que você coloca uma ideia, como Milton Santos, né, mesmo aqueles que não concordavam, respeitavam essas novas ideias para o pensamento geográfico devido que ao valor dessa pessoa que estava trazendo essas ideias. Beleza? Então, a geografia crítica no Brasil, ela começa então ali no segundo lustro da década de 70, na década de 70 ali, a partir principalmente ali do encontro dos geógrafos, né, em Fortaleza, que esse pensamento começa a crescer no território brasileiro. E com a volta do professor Milton Santos e a publicação da sua obra Por uma Nova Geografia, ele vem trazendo toda essa ideia da geografia crítica, dessa nova geografia para o território brasileiro. Beleza? Vamos lá. Qual a diferença entre a geografia tradicional e a geografia crítica? Eu tenho a geografia tradicional, né? E tenho a geografia crítica. A geografia crítica é uma corrente de ideias que veio romper com as neutralidades. Lembra que a gente falou muito sobre isso? Que a geografia crítica ela vem romper com a neutralidade da geografia existente. Uma geografia que não quer participar das questões sociais, uma geografia que simplesmente ela trazia dados, não é? Principalmente estatísticos na quantitativa, né? Trazia memorizações de conteúdos, mas ela não se colocava frente às questões sociais que aconteciam. Tá? Essa era a geografia tradicional. A geografia crítica vem justamente... Qual que é a diferença da geografia crítica tradicional? Essa visão social que a geografia crítica traz. Mas vamos continuar aqui no nosso texto. Já que a geografia tradicional preocupava-se apenas com a natureza, era a geografia física, né? Os fenômenos físicos, as velhas teorias vinculadas sempre à ideia de expansão do território como forma de poder, sem se preocupar, isso aqui é muito importante, sem se preocupar com o lado social. Essa é uma grande diferença da geografia crítica da geografia tradicional. A geografia tradicional vem trazer os fenômenos físicos, sem a relação com as questões sociais. Já a geografia crítica, ela traz as questões sociais para a geografia, para o espaço geográfico, para o território, até mesmo para os fenômenos físicos, não é? Ela traz essa relação social, uma nova cara para a geografia. Beleza, galera? O que é a geografia humanista, né? A geografia procura um entendimento do mundo humano através do estudo das relações das pessoas com a natureza. Então, a geografia humanista, ela busca então agora fazer essa relação, né, do sentimento do homem, das suas relações com a natureza, do seu comportamento geográfico, bem como dos seus sentimentos e ideias a respeito do espaço e do lugar. Lembra quando a gente estudou sobre lugar? Que lugar é uma porção do espaço onde eu coloco o quê? Sentimento, não é? É uma porção do espaço terrestre onde eu coloco o meu sentimento. E a geografia humanista vem justamente perceber esse sentimento do homem com relação ao espaço onde ele vive. Ela vem fazer essa contraposição, né? Ela vem olhar esse espaço agora também pelo lado do sentimento, da vivência do homem naquela porção do espaço, não apenas por uma questão de domínio de território, mas também o pertencimento que os indivíduos têm sobre aquele território, tá certo? Então aí eu tirei essa citação aqui, ó, de Tuan, 1982, Tuan, né? Sobre a geografia humanista, que eu achei que foi uma definição muito clara sobre o pensamento da geografia humanista. Mais uma coisinha aqui pra gente, ó. Sob esse prisma de estudo da geografia, tem-se como prisma que cada indivíduo possui uma percepção do mundo. Eu vejo o mundo de uma forma, você vê o mundo de uma forma, não é? A gente entende as relações humanas de formas diferentes. A gente enxerga as coisas muitas vezes de forma diferente, porque somos individuais, né? É muito subjetiva a minha forma de enxergar o mundo e a sua. Então, olha só. Então,
essa percepção, né, ela é muito individual e se expressa diretamente por meio dos valores, ou seja, quais são os seus valores, os meus valores, as nossas atitudes com relação a essa natureza, né? Tem alguém que vai desmatar a natureza, né, que vai prejudicar, depredar, vamos dizer assim, a natureza, e isso para ele não vai fazer a menor diferença. Mas para outros, isso vai ser uma violação dos direitos, né, dessa natureza, vai ser uma destruição, vai ser um ato criminoso. Então vai muito o quê? Dos nossos valores. A geografia humanista veio justamente abarcar os valores humanos na sua forma de enxergar o meio ambiente. Em outras palavras, a geografia humanista busca a compreensão do contexto pelo qual a pessoa valoriza e organiza o seu espaço e o seu mundo, né? Então, cada pessoa tem uma forma de enxergar e de valorizar esse espaço no que ele vive e nela se relaciona. Então, a geografia humanista, ela vem junto com a geografia crítica, não é? Aquela geografia que vai olhar o mundo e colocar as questões sociais em destaque agora. Então, também colocar o quê? O humano, o ser humano, os valores, a sua forma de enxergar, de sentir, de agir diante das situações, ok? O que é a geografia quantitativa? A gente já falou um pouquinho, já até comentei um pouco sobre a geografia quantitativa aqui, acho que vocês já conseguiram entender um pouquinho sobre ela. Então, olha só. A geografia quantitativa também é conhecida como geografia pragmática, também conhecida como quantitativa ou nova geografia, tá? Ela tem esses nomes aqui que a gente pode falar sobre qualquer um que está falando sobre a mesma. É uma corrente de pensamento que surgiu na década de 1950 e promoveu grandes modificações na abordagem metodológica da geografia. Nos Estados Unidos mesmo, a geografia quantitativa ela foi muito trabalhada, muito empregada, certo? Por muito tempo. Então, ela é baseada no neopositivismo. Neopositivismo, galera, como está aqui em destaque aqui pra gente, é um princípio de verificação, a partir de como eu vou estudar, certo? Então, esse neopositivismo, ele estudava os fatos a partir da prova científica dos fatos, podemos assim dizer. Então, era baseado o quê? Nos conhecimentos científicos. É provado cientificamente? Então, era a base de estudo da quantitativa. Tudo que tinha que ter uma prova contundente científica. Lógico, essa nova corrente geográfica surgiu com a necessidade de quê? De exatidão. Quem nasce, né? Qual disciplina que pode nos dar maior exatidão do que a matemática, não é? Então, através de conceitos mais teóricos e apoiados em uma explicação matemática e estatística. Hoje, nós ainda usamos a geografia quantitativa, o IBGE é baseado muito na questão quantitativa, a gente fazia porcentagem. Hoje, por exemplo, com essa questão do coronavírus, né? A gente vê muitos dados estatísticos sendo mostrados e expressos nos mapas, né? Para a gente fazer uma distribuição geográfica dos fenômenos que estão acontecendo, fenômenos sociais que estão acontecendo no espaço geográfico. A gente consegue perceber, através desses dados estatísticos, a distribuição desse vírus em cada um dos territórios no mundo, no estado de Goiás, por exemplo, certo? Então, eu uso o quê? Da geografia quantitativa, tá? Dessa porcentagem, beleza? Então, ela é muito importante, porém, ela, no período em que ela foi muito aplicada nos ensinos, ela deixou de lado as questões tanto dos estudos físicos como dos estudos a partir da visão social, das relações sociais e humanas dentro da geografia, tá? Ela é muito baseada simplesmente na exatidão, no cálculo, ok? Olha só, ela foi usada como um forte instrumento de poder estatal, pois manipulava dados através de resultados estatísticos. Então, eu vou dar um resultado estatístico, então eu posso simplesmente manipular qual dado que eu quero expressar, qual dado que eu quero veicular, certo? Ela predominou na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, como a gente falou, principalmente na década de 60 e 70, tá? A partir da década de 60, a geografia pragmática começou a sofrer duras críticas,
né? Porque ela era muito estática, podemos assim dizer, né? Ela estava falando sobre as questões, fazendo os dados, mas ela não via os fenômenos, como a gente falou, né? Na relação social. Então começou a haver duras críticas para uma transformação dessa geografia. Uma das principais é o fato de não considerar as peculiaridades dos fenômenos. Cada fenômeno tem um porquê. Se acontece um fenômeno físico aqui em Goiás, ou um fenômeno físico lá nos Estados Unidos, no Canadá, em regiões diferentes, existem um fator específico para cada um desses fenômenos, e cada região, né, tem a sua peculiaridade, a sua subjetividade, pois o método matemático explica o que acontece, certo? Ela determina esse fato, mas ela não nos mostra o porquê desses acontecimentos, tá? Então, ó, em determinados momentos, mas não explica os intervalos entre eles, ou seja, os intervalos entre cada fato que ela expressa ali, além de apresentar dados considerados o todo de forma homogênea, ou seja, tudo acontece assim, pronto, acabou. Não tem um porquê, não tem uma peculiaridade, não tem uma especificidade dos fatos em cada região, sabendo nós que existe, né? Por exemplo, questão de pobreza. Eu quero fazer um dado estatístico com relação à questão de pobreza no mundo. Mas por que determinadas regiões eu tenho mais pobres, por que determinadas regiões eu tenho menos? O que leva a isso? Então, existe o quê? Um fator determinante disso em cada região. Então, ela desconsiderava, portanto, essas particularidades, por isso que ela sofreu o quê? Duras críticas. Beleza? Então, vamos continuar. O que é a geografia radical? A geografia radical está muito vinculada com a geografia crítica. Ela é uma visão, como o próprio nome diz, mais radical, né? Mais forte, né? De querer transformação mais rápida, né? A geografia radical busca maior solidez teórica, um olhar totalizador. Eu não quero olhar só um fenômeno, eu quero olhar o todo, tudo que acontece. Eu tenho um fenômeno aqui, eu quero olhar o porquê desse fenômeno, qual a relação física, qual a relação social, qual a relação econômica, todas as relações que se entrelaçam para eu explicar determinado fenômeno. Se preocupando com os problemas, continuando aqui, ó, se preocupando com os problemas concretos e procurar elaborar métodos e teorias capazes de trazer o quê? Soluções práticas aos lugares. Então, essa geografia radical ela vem com a necessidade, com uma sede muito grande de querer trazer transformação, trazer soluções para os problemas, não apenas falar que existe o problema, mas eu quero trazer também a solução para esse problema, certo? Então, é uma geografia que radical, como o próprio nome diz. Vamos mudar, vamos trazer uma nova cara, vamos fazer diferente, tá? Sobre a geografia radical, achei interessante essa definição. A geografia radical pode ser caracterizada pela conscientização ou preocupação por parte de alguns geógrafos com a existência de problemas muito graves aonde? Nas sociedades em que eles viviam. Então, os geógrafos, os pensadores da geografia, eles se conscientizam da necessidade de estudar esses fenômenos sociais, né? De abarcar esses fenômenos sociais à geografia e fazer os estudos, né, das questões sociais, não apenas políticas, físicas, mas também as questões sociais e humanistas da população e do mundo, ok?
Nesse vídeo aqui ele vem trazer um resumo de tudo que a gente já falou, já aprendeu sobre os pensamentos e as correntes de pensamento geográfico. Ele vem trazendo esse resumo sobre essas questões. Então a gente sabe que para a geografia que nós temos hoje, ela passou por diversas fases, por transformação nos seus métodos de estudos, né? O seu objetivo foram sendo transformados ao longo dos tempos para a geografia que nós temos hoje, uma geografia que se importa com as questões sociais, né, com os fenômenos físicos e as relações do homem com a natureza, tá certo? Então, olha só, achei muito interessante essa frase. Qual é a importância de um mapa se ele não servir para pensar, planejar e propor soluções de problemas socioespaciais? Então, eu simplesmente tenho um mapa, mas eu não explico os fatos que existem e que acontecem nesse contexto, nesse espaço geográfico. Então, ele para mim é simplesmente o quê? Uma imagem. Mas eu quero ler essa imagem, eu quero interpretar essa imagem, entender o que acontece nesse mundo onde está ali, né, aquele território. Então, qual a importância de simplesmente uma imagem? Eu quero entender o porquê. Então, eu quero entender as questões sociais que acontecem nesse espaço. Tá certo? Então, as correntes de pensamentos geográficos atuais, elas nos trazem isso. Embarca essas questões sociais. Tá, galerinha? Muito obrigada pela atenção. Essa semana nós vamos ter aula ao vivo, tá? E já vamos estar partindo para um outro conteúdo aí, tá bom? Beijo, tchau, fica com Deus.